Antes de embarcar em sua viagem de férias, havia algo lhe incomodando. Meses antes da partida, em vez de sentir empolgação, você começou a se preocupar com todos os possíveis problemas que poderiam surgir. Perder o voo, esquecer algo importante, ficar doente durante a viagem, ou até receber notícias ruins enquanto estivesse fora. Essas preocupações pequenas foram se acumulando e, ao longo do tempo, você foi criando cenários catastróficos na sua cabeça. Conferiu os planos de viagem repetidamente, revisou listas de coisas para fazer, checou e-mails várias vezes, como se isso fosse evitar que algo desse errado. Mesmo que tudo estivesse sob controle, sua mente insistia em antecipar o pior. Nos dias anteriores à viagem, o estresse aumentou ainda mais. Você mal dormiu, estava impaciente e, mesmo em momentos de lazer com a família ou amigos, não conseguia se desligar das preocupações. Quando o dia da viagem finalmente chegou, você já estava mentalmente exausto, a ponto de tomar decisões precipitadas, como sair muito antes do necessário. No aeroporto, em vez de relaxar e aproveitar a companhia de seus entes queridos, você ficou inquieto, nervoso e incapaz de se concentrar no momento presente. Você saiu muito antes do que deveria porque ficou nervoso e estressado antes do seu voo. Foi um desastre durante toda a viagem porque estava preocupado que algo pudesse dar errado enquanto estivesse fora. Você passou os últimos meses temendo, convencendo a si mesmo de que as notícias que estava esperando seriam horríveis. E como tudo acabou? Você perdeu tempo com sua família, passando, em vez disso, sentado esse tempo todo no seu portão de embarque sem razão. Você perdeu as férias, o tempo com amigos porque não estava presente. Você criou todo esse cenário na sua cabeça e, no fim das contas, não era nada. Você acordou horas antes do necessário, preocupado com a apresentação do trabalho durante toda a semana. Mal dormiu, repassando mentalmente tudo o que poderia dar errado. No dia da apresentação, saiu tão cedo de casa que chegou ao escritório antes de todos, ansioso e com o coração acelerado. Ficou revendo slides e pensando em como seria humilhado se cometesse algum erro. E o que aconteceu no final? A reunião foi tranquila. Você apresentou bem e o feedback foi positivo. Mas ao olhar para trás, percebeu que passou noites sem dormir, evitou conviver com a família, se isolou dos seus queridos, desperdiçando horas e dias por um medo que nunca se concretizou. Tudo estava na sua mente. Ansiedade. Basta pensar em quanto isso te roubou. Quanto você perdeu por causa disso? Alguma vez isso acabou sendo benéfico para você? Claro, às vezes há trânsito, às vezes a atenção e a vigilância valem a pena. Mas a maior parte das vezes, como Sêneca nos lembra, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E como resultado, sofremos na realidade. Aquele que sofre antes que seja necessário, escreveu Sêneca, sofre mais do que o necessário. Estar preso no túnel da ansiedade, incapaz de pensar claramente, com as emoções acelerando como um trem desgovernado, é uma experiência debilitante. Mas, felizmente, os estoicos tinham uma resposta para nos libertar do estresse e da preocupação há quase 2000 anos. Em Meditações, Marco Aurélio colocou da seguinte forma: hoje escapei da ansiedade. Ou não, eu a descartei, porque estava dentro de mim, nas minhas próprias percepções, não fora. O que Marco entendeu é que a ansiedade vem de dentro. Nós
somos os criadores da nossa ansiedade. O que significa que também podemos ser aqueles que fazem algo a respeito. Podemos permanecer no momento presente e não nos perdermos no passado ou no futuro. Podemos nos lembrar de que não somos nossas emoções, que, como Epicteto disse, não são os eventos que nos incomodam, mas nossas opiniões sobre eles. E podemos ampliar a visão e ter a perspectiva de um pássaro, ou a visão de Platão, como Marco a chamava. Refletindo de uma perspectiva maior e reconhecendo quão bobas algumas das coisas que nos estressam são, na verdade. A ansiedade, como nos lembra o estoicismo, é um inimigo que criamos dentro de nós. Ela surge não dos eventos em si, mas da interpretação que damos a eles. Essa reflexão, profundamente ilustrada por Sêneca e Marco Aurélio, nos revela a uma percepção libertadora. O sofrimento não está nas circunstâncias externas, mas na maneira como permitimos que elas afetem nossas emoções. Sêneca, em sua carta a Lucílio, nos alertou sobre o perigo de antecipar desgraças que podem nunca ocorrer. Ele escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esse sofrimento imaginado, que cresce e se alimenta de nossas inseguranças, faz com que a ansiedade se torne uma companheira constante. O erro é confundir nossa capacidade de prever com a necessidade de controlar. Quando nos fixamos no futuro, acabamos perdendo o presente, o único momento sobre o qual realmente temos algum controle. A mente ansiosa constrói cenários catastróficos, pintando com tintas exageradas medos e incertezas. Essa distorção da realidade nos afasta da experiência real, criando barreiras entre nós e aqueles ao nosso redor. Como o exemplo antes citado, a pessoa não aproveitou sua viagem, seus momentos com a família, porque permitiu que a ansiedade dominasse sua percepção. Tudo acabou sem grandes problemas, mas o custo foi alto. Tempo e momentos valiosos foram perdidos. Marco Aurélio, em suas meditações, reconheceu que a ansiedade é um estado interno, não algo que nos atinge de fora. Ele dizia: hoje escapei da ansiedade. Para os estoicos, a virtude mais elevada é viver em harmonia com a natureza e aceitar aquilo que está fora do nosso controle com serenidade. Ao cultivar essa perspectiva, nos libertamos do jugo da ansiedade. Quando permanecemos ancorados no momento presente, evitamos a armadilha de viver no futuro. Um futuro que, muitas vezes, não se desenrola da forma como imaginamos. Estar presente é reconhecer que o que tememos é, em sua maior parte, produto de uma mente que se recusa a aceitar a incerteza. Viktor Frankl, um dos maiores filósofos do século XX e sobrevivente do Holocausto, trouxe essa ideia para a psicologia moderna com sua teoria da logoterapia. Ele nos lembra que, mesmo em situações extremas, temos o poder de escolher nossa atitude diante das circunstâncias. Isso ressoa profundamente com o pensamento estoico. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. A ansiedade, portanto, pode ser superada através da prática de 3 conceitos fundamentais do estoicismo. A percepção clara dos eventos, o que significa enxergar as coisas como elas realmente são, sem distorção dos nossos medos. O controle das nossas reações, focando no que podemos mudar, ou seja, nossas emoções e atitudes. E a aceitação do destino, entendendo que há muitas coisas fora do nosso controle e que devemos aceitá-las com tranquilidade. Ao adotar essa postura, reconhecemos que não somos refém de nossas emoções. Como Epicteto ensinou,
Somos livres quando compreendemos que o verdadeiro poder está em como escolhemos responder às circunstâncias. Essa visão nos devolve o controle sobre a ansiedade, nos permitindo viver de forma plena e presente. Afinal, como disse Sêneca, aquele que sofre antes que seja necessário, sofre mais do que o necessário. Assim, a reflexão estoica nos oferece uma poderosa ferramenta de libertação. A compreensão de que somos, de fato, os autores das nossas preocupações. Se formos capazes de criar cenários de medo e angústia, também somos capazes de dissipá-los. O presente é onde devemos habitar, com a mente tranquila e o coração sereno, sabendo que a verdadeira liberdade reside na escolha de como viver cada momento.